Saudações pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que o GIMP nos traz aqui para fazer transformações na nossa imagem, tá? Então, por exemplo, rotação, escala, né? Esse tipo de transformação é muito útil quando você quer mudar a aparência de algum elemento da tua imagem, alguma coisa nesse sentido, ampliar alguma coisa, tá? Então a gente vai ver que cada uma dessas ferramentas aqui, elas têm particularidades e cada uma tem um objetivo, tá? Então a gente inicia os nossos experimentos aqui fazendo uso de uma ferramenta lá do vídeo passado, seleção, tá? Então vocês podem optar por qualquer uma delas aqui. A título de exemplo, eu vou selecionar uma parte da nossa imagem aqui, dei um clique para ele formar a seleção, né? Então, partindo para a primeira ferramenta, a gente tem a rotação. O objetivo dessa ferramenta aqui é rotacionar todos os pixels, né? Então ele aplica uma fórmula matemática que vai, dado a operação que você fizer aqui, ele vai fazer um cálculo para dizer o pixel que estava aqui foi parar em outro lugar. Então ele faz uma rotação desses pixels aí, tá? Quando você inicia o uso dessa ferramenta, ele te abre uma janela aqui que te permite manipular com mais precisão quantos graus você quer rotacionar. Então, por exemplo, quero rotacionar 90 graus, tá? Então isso me permite ter bastante precisão que talvez no mouse vocês não conseguiriam fazer, certo? O que ele monta aqui na tela, a princípio, é um preview. É como a tua imagem vai ficar. Então ela ainda não está com qualidade suficiente, ela está meio serrilhada. Você terminou de detectar que posição você quer, clica na opção aqui, tá? Então, aí sim ele calcula todos os pixels da tua imagem e gera uma nova seleção flutuante. Então Floating Selection, beleza? Como que eu finalizo o trabalho aqui? Volto para a ferramenta de seleção e clico fora, tá? Então a imagem voltou a ser uma coisa só. Então essa foi a primeira parte aí, ferramenta de rotação. Eu vou voltar um pouquinho aqui a nossa imagem original, tá? Ctrl Z. Vamos para a segunda ferramenta, escala. Nosso objetivo aqui é aumentar ou diminuir a escala de algum elemento. Reparem que essa escala ela não é travada na perspectiva da tua seleção, ou seja, imaginem que eu tivesse um quadrado perfeito, tá? Então se o tamanho a largura e a altura fossem a mesma coisa, quando você escalona, a tua seleção ela é livre, então, ou seja, eu posso alterar a perspectiva, isso vai distorcer a tua imagem, vai distorcer esse segmento da imagem que a gente está trabalhando. Agora, se vocês quiserem trabalhar com essa seleção aqui, mas manter o aspecto dela, então, ou seja, não alterar a perspectiva, o que vocês podem fazer? No Linux e no Windows, vocês vão utilizar a tecla Ctrl enquanto realizam a operação. Aqui no Mac é a tecla Command, tá? Reparem que a seleção agora, a operação de escalonamento, ela está travada. Mesmo eu mexendo o mouse para o lado aqui, eu não consigo alterar a perspectiva. Agora, se eu soltar a tecla Command, aí a minha perspectiva fica livre de novo, tá? Então é só um detalhe, se vocês não quiserem distorcer a imagem, utilize essa tecla de atalho. Finalizou? Vocês podem, aliás, antes de finalizar, se vocês quiserem, vocês podem também escolher o tamanho em pixels da nova área que vai ter essa parte da imagem. Finalizou, então, manda escalonar. Clicou fora, a gente ampliou um pedaço da nossa imagem aqui. Tranquilo? Novamente, voltando à imagem como ela era. Fazer uma nova seleção aqui. Certo? A gente tem duas ferramentas aqui que elas tratam da parte de distorção, por assim dizer. O Shear e o Perspective Tool, tá? Esta primeira aqui, ela me permite distorcer utilizando uma determinada magnitude, como vocês estão vendo aqui nesse parâmetro da tela que ele abriu, tá? Então ele me permite distorcer ela de uma forma ou ainda na escala Y, se a gente quiser distorcer ela na vertical, tá certo? Então essa seria mais uma das ferramentas. O que eu acho interessante é essa ferramenta de perspectiva. Quando você clica nela aqui, ele te libera 4 pontos, ou seja, os 4 cantos da tua seleção. E ele deixa você mexer
livremente cada um deles, né? Então aqui você consegue fazer uma correção ou até mesmo uma distorção proposital e tudo mais. Então, qual que seria o uso desse tipo de ferramenta aqui na prática? Imaginem que vocês têm aqui a roda, por exemplo. Ela está distorcida, ela não é um círculo perfeito. Deixa eu aproximar um pouco. Tá? Não é um círculo perfeito. Eu vou selecionar inteira ela, utilizar essa ferramenta de perspectiva, tá? Aqui eu consigo distorcer essa roda de forma que ela vai ficar um pouco mais parecida com um círculo, né? Então, se a gente traçar agora uma seleção em cima aqui, ficou um pouco mais parecido, tá? Então, esse tipo de correção vocês podem fazer usando essa ferramenta de perspectiva, tá? Antes da gente finalizar a parte das transformações, tem um recurso bem interessante aqui que se chama Flip, tá? Imagine que em alguns casos vocês querem só espelhar ou a imagem inteira ou talvez um segmento da imagem, então vocês conseguem usar o Flip. Notem que ele tem dois parâmetros aqui, né? Horizontal ou vertical, então eu consigo fazer esse espelhamento. Isso aí é bem interessante, né? Dependendo do caso, vocês podem precisar dessa ferramenta aí. Para finalizar essa etapa das ferramentas de transformação do GIMP, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que se chama Cage Transform. Ela é muito interessante, ela se assemelha um pouco à perspectiva, só que ela tem um detalhe. Vocês podem traçar uma área específica da imagem, sempre ligando os pontos, né? Lembrando que o último ponto ele tem que se conectar ao primeiro, né? Então você fecha um circuito ali basicamente. Fez isso, vocês podem manipular cada um desses pontos individualmente e fazer a transformação que vocês quiserem, tá? Então aqui sim, caso a tua correção de perspectiva não resolva, né, só com os 4 pontos, vocês podem demarcar mais pontos e fazer a transformação do jeito que vocês quiserem. Ele vai tentar estimar onde vai cada pixel após a transformação. Terminou aqui, Enter, ele aplica, tá? Então ele aplica essa transformação aí. Beleza, pessoal? Então, recapitulando o que a gente viu hoje, a gente viu as ferramentas de transformação do GIMP. Elas podem ser aplicadas tanto na imagem inteira, né? Então eu consigo trabalhar com a imagem inteira, ou em segmentos, como é o caso que a gente fez nos exemplos. Seleciona uma área da imagem e aplica nela, certo? Então, rotação, escala, o Shear, Perspective Tool, Flip e o Cage Transform. Tranquilo? Então, valeu aí, pessoal, e fiquem ligados aí nos próximos vídeos.